Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 8 do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 8. Dicas preciosas e não medicamentosas para superar a ansiedade. O primeiro e decisivo passo para superar a ansiedade e o medo excessivos é reconhecer e aceitar os seus próprios medos. Todos, sem exceção, têm medos, grandes ou pequenos, e você não fica de fora. Se isso estiver trazendo prejuízos significativos em diversos setores da sua vida, o segundo passo é procurar ajuda especializada. Você de fato pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade e necessitará de diagnóstico e tratamento adequados. Caso o diagnóstico seja dado, leve o problema e os tratamentos a sério. Os transtornos de ansiedade devem ser encarados como qualquer outra doença, hipertensão, diabetes, enfisema, etc. Não se envergonhe nem esconda o seu problema, pois isso só faz o monstro interno crescer. Aprenda tudo sobre os seus medos e os transtornos que eles podem lhe causar. Procure literaturas especializadas, troque experiências com outras pessoas, assista a filmes que retratem o problema. Quanto mais souber sobre o assunto, mais aumentará sua munição contra o inimigo. Procure suporte de outras pessoas. Tentar melhorar sozinho é sempre muito mais difícil. Familiares, amigos próximos e associações de portadores de transtornos de ansiedade podem ser bases de apoio importantes e ajudam bastante no tratamento. Participe ativamente do processo da sua recuperação. Busque alternativas de melhora. Empenhe-se nas tarefas propostas por seu terapeuta e mantenha sempre um diálogo franco e aberto com o seu médico. Esperar passivamente que os sintomas aliviem não é suficiente. Vencer os medos depende de você querer se ajudar e lembre-se, ninguém poderá fazer isso por você. Além destas, existem muitas possibilidades que contribuem para baixar o nível de ansiedade. A seguir, descrevo aquelas que considero fundamentais como coadjuvantes no tratamento dos transtornos de ansiedade. Princípios dietéticos. Muitas pessoas não se dão conta do importante papel que a seleção de alimentos pode desempenhar na intensificação ou na redução de sintomas de ansiedade, pânico e estresse excessivo. As pesquisas médicas nas áreas de dieta e nutrição, nos últimos 30 anos, demonstraram que muitos alimentos, bebidas e suplementos alimentares podem agravar ou desencadear sentimentos de ansiedade. Em contrapartida, outros estudos concluíram que certos alimentos são benéficos por suas propriedades calmantes e estabilizadoras do estado de ânimo ou humor. Alimentos a serem evitados. Em minha experiência com os pacientes que sofrem de ansiedade, desde moderada até grave, certos alimentos deveriam ser inteiramente eliminados ou, pelo menos, drasticamente reduzidos a pequenas quantidades, usados ocasionalmente em eventos especiais. Cafeína. Café, chá preto, refrigerante à base de cola, etc. A cafeína deflagra ansiedade e até mesmo sintomas de pânico, porque excita diretamente vários mecanismos de estimulação do corpo. Eleva o nível de noradrenalina do cérebro, um neurotransmissor que aumenta a vivacidade. Além disso, a cafeína estimula a descarga de hormônios do estresse, principalmente o cortisol, a partir da estimulação das glândulas suprarrenais, intensificando ainda mais os sintomas de nervosismo e agitação. A cafeína ainda exaure as reservas de vitaminas do complexo B e de minerais essenciais do corpo, como o potássio e o cálcio. A deficiência desses nutrientes
aumenta a ansiedade, as oscilações de humor e a fadiga. A exaustão do estoque de vitaminas do complexo B no organismo também interfere no metabolismo dos carboidratos e no funcionamento saudável do fígado, o qual ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Se você sofre de sintomas de ansiedade, independente da causa, recomendo que reduza o seu consumo de café a uma xícara diária e tente eliminar os refrigerantes à base de cola e chás que contenham cafeína. Muitos chás de ervas como camomila, cidreira, erva doce e hortelã podem exercer um efeito relaxante sobre o corpo, ajudando a reduzir a ansiedade. Açúcar. A glicose é uma forma simples de açúcar que proporciona ao corpo a sua principal fonte de energia. Se não tivéssemos um constante fornecimento de glicose, não poderíamos produzir as inúmeras reações químicas que nosso corpo necessita para desempenhar suas funções diárias. Somente o cérebro, para o seu bom funcionamento, é responsável pelo consumo de 20% do total de glicose disponível no organismo. Entretanto, a forma como introduzimos esse importante alimento em nosso organismo pode afetar de maneira profunda nosso estado de humor. O ideal é ingerir maiores quantidades de carboidratos, açúcares complexos, como cereais integrais, batatas, legumes e frutas. Os açúcares desses alimentos são digeridos lentamente e liberados na circulação sanguínea de forma muito gradual. Assim, a quantidade de glicose obtida com a digestão desses alimentos não sobrecarrega a capacidade do corpo para absorvê-la. Infelizmente, a maioria das pessoas no mundo ocidental costuma obter as doses necessárias de glicose para o bom funcionamento do organismo pelo uso excessivo de açúcar simples, ou seja, o açúcar refinado branco ou o açúcar mascavo, que constituem o ingrediente primário da maioria dos biscoitos, caramelos, bolos, tortas, refrigerantes, sorvetes e outros doces. Além disso, as massas e os pães feitos de farinha branca, da qual se retiram todo o farelo, ácidos graxos essenciais e nutrientes, funcionam como açúcares simples. Com o predomínio do açúcar simples em muitos alimentos, nossa sociedade acaba por produzir milhares de viciados em açúcar em todas as faixas etárias. A excessiva ingestão de açúcar pode ser um importante fator no surgimento de sintomas de ansiedade. A questão ocorre da seguinte forma: em vez de carboidratos complexos, os alimentos baseados em açúcar e farinha branca decompõem-se facilmente no tubo digestivo. Assim, a glicose é liberada rapidamente na corrente sanguínea e absorvida pelas células do corpo, a fim de satisfazer suas necessidades energéticas. Para dar conta dessa repentina sobrecarga, o pâncreas libera grandes quantidades de insulina, uma substância que realiza o transporte da glicose do sangue para dentro das células do corpo. Diante dessa constante abundância de carboidratos de fácil digestão, os chamados carboidratos simples, o pâncreas tende a exagerar a quantidade de insulina necessária. Como consequência, o nível de açúcar, glicose, no sangue vai de um nível alto para um nível baixo demais de forma abrupta. Isso resulta no efeito montanha-russa, muito visível na hipoglicemia ou na TPM feminina. A pessoa pode se sentir inicialmente eufórica após ingerir açúcar e depois sentir um rápido choque e uma redução profunda em seu nível de energia. Quando o nível de açúcar no sangue fica demasiado baixo, a pessoa sente-se ansiosa, agitada e confusa, porque o cérebro é privado do seu combustível maior. Para tentar remediar essa situação, as glândulas suprarrenais liberam cortisol e outros hormônios que estimulam o fígado a liberar o açúcar que está armazenado, de modo que os níveis sanguíneos voltem ao normal. O problema é que o cortisol,
Além de estimular a elevação dos níveis de açúcar no sangue, também aumenta, infelizmente, os sintomas de excitação e ansiedade. Não há dúvidas de que o excesso de açúcar estressa muitos sistemas do organismo, o que piora a saúde e intensifica a ansiedade, a tensão nervosa e a fadiga. Procure satisfazer seu desejo de doce mudando para alimentos mais saudáveis. Prefira as sobremesas baseadas em frutas ou cereais, como biscoitos de farinha de aveia com suco de fruta ou mel. Peça também orientação a um bom nutricionista, pois ele conhece várias opções saborosas e saudáveis de sobremesas que poderão satisfazer seus desejos, sem perturbar o seu humor e a sua disposição física. Álcool. O álcool é também um açúcar simples, por isso é rapidamente absorvido pelo organismo. Tal como os açúcares, o álcool aumenta os sintomas de hipoglicemia e o seu uso excessivo pode aumentar a ansiedade e as oscilações de humor. O álcool é ainda um irritante para o fígado e diversas outras partes do aparelho digestivo. Também pode causar danos inflamatórios ao pâncreas. Com o tempo, todas essas alterações talvez resultem em um agravamento dos estados de hipoglicemia, o que pode deflagrar um quadro de diabetes, assim como uma deficiência na absorção de nutrientes essenciais pelo intestino delgado. O sistema nervoso é particularmente suscetível aos efeitos deletérios do álcool, uma vez que esse atravessa facilmente a barreira de irrigação sanguínea do cérebro e destrói as células cerebrais. Em função disso, o álcool pode causar profundas mudanças comportamentais quando consumido em excesso. Os principais sintomas incluem a ansiedade, a depressão, os acessos irracionais de cólera, a baixa capacidade de julgamento, a perda de memória, vertigens e a coordenação motora deficiente. Mediante essas informações, recomenda-se que as pessoas com sintomas de ansiedade usem muito raramente bebidas alcoólicas e, quando o fizerem, que seja de forma cuidadosa. Nunca exceder 2 taças de vinho, 2 latinhas de cerveja ou apenas uma dose de qualquer destilado, uísque, vodka, aguardente, etc. Suplementos alimentares. Milhares de suplementos químicos são usados na fabricação comercial de alimentos. Alguns muito populares, que incluem os adoçantes sintéticos como o aspartame, o glutamato monossódico, MSG, e os conservantes, como os nitratos e os nitritos, podem produzir sintomas alérgicos e desencadear ansiedade em muitas pessoas. Alguns pacientes se queixaram de que o uso do adoçante artificial aspartame precipitara neles sintomas pré-pânico, tais como taquicardia, respiração superficial, dores de cabeça, ansiedade e vertigem. O glutamato monossódico é muito utilizado na preparação de alimentos com o objetivo de realçar o sabor dos pratos. Algumas pessoas reclamam de dores de cabeça e ansiedade quando consomem alimentos preparados com esse tempero. Recomendo às pessoas que apresentam maior sensibilidade a esses suplementos químicos que chequem os rótulos dos alimentos para evitar tais reações desagradáveis. Laticínios e carnes vermelhas devem fazer parte da dieta de forma moderada, uma vez que ambos os tipos alimentares são de digestão extremamente difícil para o organismo. Por essa razão, podem agravar a depressão e a fadiga que coexistem em muitas pessoas com sintomas de ansiedade. Alimentos que aliviam a ansiedade. Certos grupos de alimentos são tolerados por quase todas as pessoas, até mesmo por aquelas que são ansiosas ou extremamente preocupadas. Esses alimentos incluem a maioria das verduras, frutas, féculas, alguns cereais, quinoa, amaranto, milho, arroz e nozes. No início do tratamento, eles devem constituir o núcleo de sua alimentação.
À medida que você se sentir melhor, podem-se adicionar mais frutas, cereais, óleos, peixes, aves e carnes com moderação. Verduras são alimentos excepcionais para o alívio da tensão e do estresse. Muitas são ricas em minerais importantes para melhorar o vigor físico, a resistência e a vitalidade, como o cálcio, o magnésio e o potássio. Algumas das melhores fontes desses minerais incluem a acelga, o espinafre, o brócolis, a couve, as folhas de beterraba e as folhas de mostarda. Muitas verduras são ricas em vitamina C, que é uma importante substância anti-estresse. As verduras ricas em vitamina C incluem a couve de Bruxelas, o brócolis, a couve-flor, a couve-manteiga e a salsa. Frutas. As frutas também possuem uma ampla gama de nutrientes que podem aliviar a tensão e o estresse. Morangos, amoras, framboesas, melões e laranjas são excelentes fontes de vitamina C. As uvas, amoras e bananas são ricas em cálcio e magnésio, dos minerais essenciais ao funcionamento adequado do sistema nervoso e da função muscular. As uvas e as bananas são também fontes excepcionais de potássio, que é muito bom para a fadiga excessiva e o inchaço. Recomenda-se comer a fruta toda para se beneficiar do seu conteúdo rico em fibras, os quais ajudam a evitar a prisão de ventre e outras irregularidades digestivas. Em fase de muito estresse, consuma a fruta e evite os sucos de frutas. O suco de frutas não contém o volume de fibras da fruta inteira. Dessa forma, age mais como o açúcar de mesa, desestabilizando o nível de glicose no sangue quando consumido em excesso. Isso pode exacerbar a ansiedade, a fadiga e as variações do humor. Féculas, batatas, batatas doces e inhames são carboidratos leves, bem tolerados, fontes adicionais de proteínas de fácil digestão para pessoas com ansiedade e tensão nervosa. Tal como os carboidratos complexos, as féculas são calmantes, pois ajudam a regularizar o nível de açúcar no sangue. Legumes. Feijões e ervilhas são excelentes fontes de cálcio, magnésio e potássio, necessários ao funcionamento saudável do sistema nervoso, e têm propriedades de relaxamento emocional e muscular. Os legumes também são fontes de proteínas que podem ser facilmente utilizadas e por isso mesmo substituem as carnes em muitas refeições. Cereais integrais. Os cereais integrais são fontes de nutrientes estabilizadores do humor, como o complexo da vitamina B, a vitamina E, muitos minerais essenciais, carboidratos complexos, proteínas, ácidos graxos essenciais e fibra. Os cereais integrais ajudam a estabilizar o nível de açúcar no sangue e, dessa forma, previnem os sintomas de ansiedade desencadeados pela hipoglicemia. O arroz integral e o milho são boas escolhas para pessoas com sintomas moderados de ansiedade. Nessa categoria estão também o trigo sarraceno e as alternativas exóticas, como a quinoa e o amaranto. Sementes e nozes. Sementes e nozes são as melhores fontes dos dois ácidos graxos essenciais, o ácido linóico e o ácido linolênico. Esses ácidos fornecem as matérias-primas de que o nosso organismo necessita para produzir os benéficos hormônios prostaglandinas. Níveis elevados de ácidos graxos essenciais em uma dieta são muito importantes na prevenção dos sintomas físicos da TPM, menopausa, transtornos emocionais e alergias. As sementes que possuem ambos os ácidos graxos são a linhaça e as sementes de abóbora. As sementes de gergelim e de girassol são excelentes fontes de ácido linolênico. Nozes e sementes são extremamente ricas em calorias e podem ser de difícil digestão, principalmente se forem torradas e salgadas. Portanto,
devem ser ingeridas somente em pequenas quantidades. Carne, aves e peixes. As carnes vermelhas e as aves devem ser consumidas em pequenas quantidades. A melhor escolha é o peixe. Ao contrário das demais carnes, o peixe contém ácido linolênico, ajudando a relaxar o estado de ânimo, assim como os músculos tensos. O peixe é também uma excelente fonte de minerais, sobretudo de iodo e potássio. Escolhas particularmente boas para pessoas ansiosas são o salmão, o atum, a cavala e a truta. Técnicas de relaxamento. Incluir exercícios de relaxamento no tratamento da ansiedade e do estresse tem dado um feedback muito positivo. A grande maioria dos pacientes relata uma sensação de maior bem-estar com a utilização das técnicas de relaxamento e também assinala melhoras significativas em sua saúde física. As pessoas com sintomas constantes de ansiedade e tensão nervosa são invadidas por um fluxo contínuo de ideias negativas. Ao longo do dia, sua mente consciente é inundada por pensamentos e fantasias que geram sentimentos conturbados. A maioria desses sentimentos refere-se aos problemas de saúde, de finanças ou de relações pessoais e de trabalho. Essa implacável repetição mental de questões não resolvidas pode reforçar os sintomas de ansiedade e ser algo extenuante. É fundamental para essas pessoas aprender como deter esse constante diálogo interior e aquietar a mente. Existe uma série de exercícios e técnicas de relaxamento, todas muito boas e recomendadas. O mais importante é que você utilize aquela que lhe possibilite atingir paz física e mental. Experimente algumas e observe o resultado. Se sua mente começar a se esvaziar e depois de algum tempo permanecer quieta, como se nada mais importasse na vida, a não ser aquele estado mágico de paz e harmonia, saiba que você encontrou a sua técnica ideal. Depois disso, é só treinar e treinar. Afinal, o hábito faz o monge. Exercícios físicos. O exercício físico é uma parte importante em um programa de redução de ansiedade e do estresse. A descarga de tensão física e emocional que acompanha uma vigorosa sessão de exercícios reduz direta e imediatamente a ansiedade e o estresse. Além disso, os benefícios fisiológicos a longo prazo da prática de exercícios físicos reforçam a sua resistência ao estresse e promovem mudanças psicológicas benéficas. Além de melhorar o funcionamento cardiovascular, o exercício regular também reduz a ansiedade pelo aperfeiçoamento do funcionamento cerebral. O exercício desobstrui e dilata os vasos sanguíneos do corpo e do cérebro, favorecendo a oxigenação e a circulação. Assim, mais nutrientes podem fluir para a execução das funções cerebrais e mais produtos tóxicos podem ser removidos do cérebro. O exercício regular não só induz progressos funcionais no cérebro, mas também altera de forma surpreendente a própria química cerebral de um modo muito positivo através das endorfinas beta. Estas substâncias, além de possuírem efeito sedativo para a dor, apresentam um efeito espetacular sobre a disposição e o ânimo. Reduzem também a ansiedade e a tensão nervosa. Muitas pessoas transformam a prática de exercícios físicos em um bom hábito, e isso é muito salutar, pois substituem conscientemente os modos mais prejudiciais como lidavam com o estresse no passado, como abusar do álcool, comer em excesso ou adotar um comportamento agressivo. Exercitar-se regularmente, entre 3 e 5 vezes por semana, pode até ser considerado um vício para alguns, mas ninguém pode negar que se trata de um vício muito positivo que acarreta efeitos benéficos para a saúde. Terapias complementares. Ouse buscar outras técnicas terapêuticas como coadjuvantes no processo da sua recuperação.
Dentre elas, destacamos a yoga, a meditação, a acupuntura, o shiatsu, entre muitas outras disponíveis e aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Não defendo aqui que as terapias citadas substituem o tratamento convencional, medicamentoso e ou psicoterápico para quem sofre de transtornos ansiosos. Porém, a minha experiência clínica mostra que a procura por outras técnicas traz resultados bastante satisfatórios quando associadas ao tratamento estabelecido. Em geral, as terapias complementares estão voltadas para o bem-estar do indivíduo como um todo, corpo, mente e alma, proporcionando conforto, autoconhecimento e, consequentemente, autocontrole. E, por fim, reforce os laços afetivos com as pessoas queridas, procure ser generoso e não se descuide da sua espiritualidade, seja qual for a sua fé. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço a hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Lenine e Dudu Falcão. Paciência.